Abra sua Bíblia em 1 a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do 8 ao 15. Hoje à noite eu quero discorrer sobre homens e mulheres no ministério da igreja. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 8 ao 15. Eu leio na NVT, a nova versão transformadora. Paulo está dando instruções a respeito de como se deve proceder na igreja de Deus. E no versículo 8, ele vai começar a falar sobre homens, a postura deles na igreja. Depois ele falará sobre as mulheres, e no capítulo 3 ele falará sobre o perfil daqueles que deverão servir na liderança pastoral da igreja, ou na liderança presbiterial, no episcopado da igreja. Verso 8, 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, Timóteo, que você instrua a igreja em Éfeso. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas. Ou seja, sem culpa de pecado em suas mãos. Quero que os homens sejam coerentes com aquilo que eles pregam, com aquilo que eles professam. Quero que os homens orem com mãos santas, sem qualquer culpa nas mãos. Mãos santas levantadas. Quero que eles sejam livres de ira, porque é o impulso natural do homem resolver no grito, resolver na força. Não quero que os homens de Deus sejam assim. Quero que eles também sejam livres de controvérsias. Da mesma forma, ou seja, espera-se isto das mulheres também. Mas mais algumas coisas. Quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Que usem roupas decentes e apropriadas. Como saber se a roupa é decente ou apropriada? Ela não chama a atenção pela maneira como você se arruma, não chama atenção indevida para o seu corpo. Quero que elas usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. E Paulo vai dar a razão, verso 13. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Nós voltaremos a este texto especificamente, Deus permitindo, na semana que vem. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Esta é a palavra de Deus. Nós estamos caminhando para a conclusão desta minissérie de mensagens, dentro da série de mensagens em Gênesis. Nós estamos chamando esta série de uma teologia de gênero. Em breve nós teremos uma
uma playlist só com estas mensagens e uma página no site só com essas mensagens, porque eu entendo valer a pena termos estas mensagens destacadas da série em Gênesis. Mas o que tudo isso tem a ver com Gênesis? Quando nós chegamos em Gênesis, já no iniciozinho, no capítulo 1, quando diz que Deus criou o homem e mulher à sua imagem, homem e mulher os criou, nós entendemos que seria um bom momento de construirmos uma teologia bíblica de gênero. Já que se fala tanto de ideologia de gênero, por que não uma teologia de gênero? E nós, com a mensagem de hoje, já estamos na 10ª mensagem sobre o tema. Nós vimos que Deus criou o homem, parte 1 e parte 2. Depois nós vimos que homem e mulher Deus os criou. Depois nós falamos da guerra dos sexos. Nós falamos da versão original do homem. Nós falamos de masculinidade bíblica. Nós falamos da vitória que foi obtida para a mulher. Nós falamos de homens e mulheres pelas lentes de Jesus. Nós apresentamos a feminilidade bíblica. E semana passada falamos de amor e submissão no casamento. Hoje, homens e mulheres no ministério da igreja. É bom que se deixe claro que nada aqui nesta minissérie de sermões é totalmente meu. Isto é, eu não estou sendo original, eu estou de fato me valendo de mensagens que John Piper pregou em 1989, portanto, há 34 anos na igreja em que ele pastoreou. É claro que eu estou atualizando e contextualizando tudo e utilizando outros mais recentes tópicos maravilhosos do site do ministério de John Piper, que é desiringgod.org. Você precisa conhecer, se você entende o inglês, você precisa conhecer esse site. Tudo gratuito. Estudos, sermões, artigos. É uma verdadeira biblioteca. Dito isso, o que vimos na semana passada em Efésios 5:32 foi que o casamento é um mistério. Recapitulando, Deus deu ao casamento um significado desde o início da criação. E o significado dado pelo próprio Deus não foi totalmente revelado ao longo do Antigo Testamento, mas agora está claro no Novo Testamento. Qual é o mistério? O mistério é este. O casamento é uma imagem. O casamento é uma figura. O casamento é uma parábola do relacionamento de Cristo com sua noiva, a igreja. Desse modo, um esposo e uma esposa são destinados por Deus para serem, respectivamente, imagens vivas de Cristo e da igreja. O homem representa Cristo, a mulher representa a igreja dentro da relação do casal. Efésios 5:32 diz assim: ou seja, o casamento é um grande mistério, mas o casamento ilustra a união entre Cristo e a igreja. É muito importante, gente, destacar que quando criou o homem e a mulher, Deus nos fez do jeito que somos, isto é, Deus nos criou, homem e mulher, com valor idênticos, dignidade idêntica, importância idêntica. É isto que Paulo está dizendo em Gálatas 3:28. Mas com as devidas diferenças de papéis entre os gêneros. Iguais em valor, iguais em dignidade, iguais em importância, mas com papéis diferentes. O propósito do Criador é que masculino e feminino sejam adequados para os papéis complementares no casamento e para outras expressões de complementaridade fora do casamento também. Por exemplo, na igreja. E nesse drama, o homem deve desempenhar o papel de Cristo.
dando a vida pela esposa, santificando-a. E a mulher deve desempenhar o papel de sua noiva, a igreja, honrando, submetendo-se. Nós já dissemos, e não pecamos por repetir, por enfatizar, que essas diferenças de papéis entre homem e mulher não são o resultado do pecado. O feminismo perde feio quando... O feminismo cristão, se é que é possível, eu digo, quando tenta dizer isto. O pecado não criou a masculinidade, o pecado não criou a feminilidade, Deus as criou. Outra coisa importante que dissemos, o pecado não inseriu papéis diversificados e complementares à existência do homem e da mulher. Foi Deus quem, desde o início, inseriu os papéis do homem e os papéis da mulher, antes mesmo da queda. Antes do pecado entrar no mundo, Deus criou Adão e o ordenou a exercer autoridade, sendo um líder amoroso, atencioso e ao mesmo tempo um líder forte para sua casa e para sua esposa, Eva. Também antes de o pecado entrar no mundo, Deus criou Eva e ordenou que Eva fosse uma auxiliadora, que apoia e honra essa autoridade e liderança do homem, auxiliando Adão a exercer a autoridade e a liderança. Portanto, ambos, Adão e Eva, homem e mulher, masculino e feminino, criados à imagem de Deus, ambos iguais em semelhança com Deus, ambos com a mesma importância e dignidade e com o mesmo acesso a Deus, ambos nesse sentido idênticos, mas desde o início, desde antes da queda no pecado, ambos também diferentes em papéis. Um masculino, o outro feminino. Papéis não são unissex. Antes da queda, esse padrão era lindo. Homem e mulher se respeitavam. Homem e mulher serviam um ao outro, cada qual com seu papel. O homem servindo com a autoridade e a liderança, e a mulher servindo com honra e submissão. Se complementavam, se deleitavam um no outro, tal como Deus os criou. Os dois estavam nus e não tinham vergonha do que eram um para o outro, do que tinham a oferecer um para o outro. Até que veio o pecado. O que o pecado fez não foi introduzir papéis. O que o pecado fez foi arruinar a harmonia entre os papéis já estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher. O pecado fez com que os homens abandonassem a liderança de amor servil e se tornassem passivos, durões, insensíveis, indiferentes e até violentos com palavras e força física no exercício da autoridade, ou alguma outra coisa distorcida ou deformada da autoridade e da liderança masculina conforme a Bíblia. O pecado detonou o papel do homem. O pecado também distorceu o apoio que a mulher deveria dar ao homem. O pecado destruiu o complemento que a mulher deveria ser para o homem. O pecado descartou a honra que a mulher deveria expressar ao marido, transformando esse relacionamento em manipulação. É tanto que a gente diz, se a mulher for sábia, ela consegue o que quer do homem. Não é assim? Transformamos tudo em manipulação, em submissão.
Criamos até piada, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, ou seja, a cabeça vai onde o pescoço quer. Confrontação, provocação, chacota. Ou alguma outra coisa distorcida da verdadeira submissão bíblica que é devida à esposa. O pecado fez tudo isso e muito mais. Então, o que Paulo fez em Efésios 5, como vimos na semana passada, foi apresentar o caminho da restauração da ideia original de Deus para marido e mulher. O apóstolo não aboliu o que Deus criou no princípio. De fato, Paulo o que ele fez foi voltar ao princípio de tudo. Paulo voltou à verdadeira liderança bíblica e à verdadeira submissão bíblica. E aqui está esta maneira como nós definimos essas duas realidades na mensagem da semana passada. E eu preciso recordá-los disto para entrar no tema de hoje. Você se lembra que nós dissemos que a autoridade ou liderança do homem no casamento é o chamado divino de um marido para assumir a responsabilidade primária pela liderança servil, semelhante à de Cristo, além de o homem ter que assumir a responsabilidade primária pela proteção e a provisão no lar. A submissão da mulher no casamento é o chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a autoridade, a liderança do marido e de acordo com os próprios dons da esposa, auxiliar o marido a exercer esta autoridade e liderança. Quando um marido lidera como Cristo e quando uma esposa responde como a noiva de Cristo, há uma harmonia e uma reciprocidade que são mais belas, mais satisfatórias e frutíferas do que qualquer padrão de casamento ou de relacionamento inventado pelo homem. Deus ama o seu povo e Deus ama a sua própria glória. E portanto, quando nós seguimos a ideia de Deus de casamento, nós ficamos muito mais satisfeitos e Deus é tanto mais glorificado. Agora, tudo isso é muito bonito na teoria, mas muita gente não pensa assim na prática. Muita gente até pensa assim na teoria. Você pergunta para uma mulher cristã, quem tem autoridade no lar? O marido. Quem tem a liderança na casa? O marido. Mas na prática não é assim. Muita gente até pensa assim, muita gente prega isso, mas não pratica. Ainda mais. Muita gente, quando vê outras pessoas tentando praticar o ensino bíblico, critica, ataca. Quer ver uma coisa? E aqui a gente entra na mensagem. Vamos fazer o teste da verdade. O teste da verdade. O teste da verdade no que diz respeito aos papéis do homem e da mulher no casamento. Isto é, para saber se de fato nós entendemos, se de fato nós engolimos o que Paulo ensinou a respeito do casamento, sobre autoridade e liderança masculina, retratando Cristo, e apoio e submissão feminina, retratando a noiva de Cristo, a igreja. O teste da verdade sobre essas coisas é a forma como nós abordamos e praticamos a aplicação que Paulo fez desse mesmo princípio na vida da igreja. Homem com autoridade e liderança, representando Cristo. Mulher com submissão e honra, representando a igreja. Será que a gente pratica isto na igreja? Ora, se os papéis do Novo Testamento para o homem e a mulher no casamento, se esses papéis não estão enraizados no orgulho pecaminoso,
nem nas expectativas culturais, mas se esses papéis estão enraizados no desígnio original de Deus para a criação, então como você esperaria que esse desígnio original se expressasse na vida da igreja? Homens exercem autoridade e liderança, as mulheres servem e se submetem com honra. Como é que isso funciona na igreja? É exatamente isto que a gente tem diante de nós em 1 Timóteo 2, que lemos no início, principalmente do verso 11 ao 14. E sinceramente, para mim é uma das coisas mais difíceis ter que pregar isso nos dias em que a gente vive, porque o que eu estou para explicar não é apenas controverso, é absolutamente escandaloso no mundo em que a gente vive. Mas eu convido você para sentar e relaxar, a prestar atenção a estes versículos tão impopulares, mas que ainda assim são a palavra de Deus. E ouvir por alguns minutos, refletir e ver se a história que este texto conta é realmente tão pouco atraente, ou mesmo tão absurda, quanto muitos pensam ou pregam que seja. Vamos ler de novo? Engole seco aí. 1 Timóteo 2,11. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, as mulheres devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Meu Deus, o que fazer com este texto? Eu vou orar e a gente encerra o culto. Eu penso que a gente precisa fazer algumas coisas para entender a submissão. E o que a gente precisa fazer para entender a submissão prescrita neste texto é refletir precisamente sobre o significado de 3 termos que estão aqui. Não adianta a gente dizer, Paulo era machista, isso foi para uma cultura machista, porque se você fizer isto com este texto, a pergunta que eu te faço rapidinho é a seguinte: quais são os trechos bíblicos então que você pode tomar como atuais? Vai ficar para mim e para você decidir o que era cultural e não vale mais? Quais são os textos bíblicos que valem para você e para mim hoje? Ora, minha gente, a palavra de Deus é palavra de Deus, do começo ao fim, e portanto ela vale para qualquer época da história. Mas vamos tentar entender o que Paulo está dizendo. Primeiro, o significado de silêncio. Paulo fala 2 vezes, no verso 11 e no 12. Verso 11, as mulheres devem aprender em silêncio. Verso 12, antes, as mulheres devem ouvir em silêncio. O que significa silêncio? Silêncio, pastor. Não é bem assim. Segundo, o significado de ensino, aqui neste texto. Não permito, verso 12, não permito que as mulheres ensinem aos homens. O que é que significa ensino neste contexto? E terceiro, o significado de autoridade, versículo 12, não permito que as mulheres tenham autoridade sobre os homens. Vamos entender isso, um de cada vez. Primeiro, o termo silêncio. As mulheres devem aprender em silêncio, verso 11. A palavra grega para silêncio é hesychia. E ela aparece no versículo 2 deste mesmo capítulo, só que não foi traduzida como silêncio. Infelizmente, na verdade, parece que não é silêncio como nós entendemos que Paulo está dizendo aqui no verso 11. No verso 2, a palavra hesychia está hesychion. Só que no verso 2, o mesmo substantivo fez referência não ao silêncio, mas
a vida tranquila que todas as pessoas piedosas devem levar. Olha o verso 2. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e silenciosa, se fosse para fazer coerência com o que está no verso 11. Mas não foi assim que se traduziu. Traduziu-se tranquila. E está correta a tradução. Caracterizada por devoção e dignidade. Ora, esse uso da mesma palavra grega nos dá o tom real e a extensão mais exata do substantivo silêncio, como está traduzido no verso 11. Silêncio não se refere no verso 11, com base no que vimos no verso 2, a mesma palavra. Silêncio não se refere à boca fechada. Não se refere a estar sem palavras na igreja. Até porque uma vida tranquila não é uma vida de silêncio absoluto. Mas certamente que palavras que saem de uma pessoa tranquila são sempre palavras mais o quê? Brandas, apropriadas. É uma vida tranquila, serena e contente. Portanto, o silêncio de 1 Timóteo 2,11 não parece ser total, é mais como o que nós chamaríamos de quietude. Tanto é verdade que uma das versões bíblicas mais respeitadas nos Estados Unidos hoje, pelos grandes mestres da língua grega, pastores como John Piper, Al Mohler, John MacArthur e tantos outros, respeitam a versão ESV. ESV não traduziu o verso 11 como silêncio, mas como quietamente, tranquilamente. A palavra que eles usaram no inglês, em vez de silence, foi quietly. Quietamente, discretamente. Faz toda a diferença ou não? Estão corretas? Parece que sim, parece que essa versão está certa. E você pode ver que sim, pelo verso 12 agora. A mesma palavra é usada novamente, mas desta vez pode-se dizer o que Paulo tem em mente, com a palavra silêncio, ou tranquila, pelo oposto que é utilizado por ele aqui. Olha o que o apóstolo diz, verso 12. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir, não em silêncio, mas tranquilamente, em quietude, em submissão. Aprendam em submissão, até porque, olha o que ele acabou de dizer no mesmo verso. Mulheres, não ensinem aos homens como quem estivesse exercendo autoridade sobre o homem. Não tem autoridade sobre ele. Antes, aprenda com honra, com submissão. Em outras palavras, parece que esse silêncio está contrastando o exercício de autoridade sobre os homens, e é mesmo. Então, que tipo de silêncio Paulo tem em mente? Que tipo de silêncio é esse que se requer das mulheres? É o tipo de silêncio que respeita e honra a autoridade e a liderança dos homens que Deus chamou para supervisionar ou presidir a igreja. A ideia de Paulo, portanto, parece ser esta, verso 12. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, elas devem aprender em quietude, em serenidade, em discrição, com honra. Isso é bem diferente de boca fechada. Ou não é? Até porque no casamento, você, mulher, não engole tudo de boca calada. Você, de fato, é chamada para, com honra, questionar aquilo que você julga ser um erro. Ou não é assim? É claro que é. Deve ser assim.
Então Paulo não está falando de boca fechada, ele está falando de honra, de submissão, de discrição, de quietude, de senta tranquila e aprenda de seus pastores. Veja mais, o verso 11 diz que o silêncio, na prática, significa com toda submissão. Olha como está no verso 11, as mulheres devem aprender tranquilamente, com toda submissão. Pastor, então por que usaram a palavra silêncio? Sinceramente, eu não sei. Mas olha a dificuldade, porque cai num outro extremo absoluto. E o versículo 12 diz que o silêncio, ou a quietude, ou a serenidade, ou a discrição, na prática, é o oposto de ter autoridade sobre o homem. Isto é, diz Paulo, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em tranquilidade, em quietude, em submissão. Portanto, a questão não é se uma mulher pode ou não falar na igreja. A questão é se ela é submissa e se ela apoia a autoridade dos homens que Deus chamou para supervisionar e presidir a igreja. Quietude ou serenidade ou discrição, diferentemente de silêncio e ponto, significa não falar de uma forma que comprometa essa autoridade masculina. A gente vai voltar a isso em instantes. E a gente vai ser mais específico sobre o significado de submissão. O que importa destacar neste primeiro ponto é o seguinte: quietude, ou serenidade, ou discrição, diferentemente de silêncio e ponto, significa na prática não falar de uma forma que comprometa a autoridade dos homens que Deus mesmo separa para cuidar da igreja. Não é boca calada ou fechada e ponto. Segundo, ensino. O termo que a gente precisa observar agora é a referência que Paulo faz ao ensino no verso 12. Quão extensa é a proibição de Paulo quando ele diz: não permito que as mulheres ensinem. Verso 12. Para responder, uma coisa que a gente tem que fazer é olhar para outros lugares onde Paulo mesmo e outros autores do Novo Testamento falaram do papel que a mulher tem de ensino. Tá certo? Será que noutros lugares Paulo falou de mulheres ensinando na igreja? Será que outros autores bíblicos falaram de mulher ensinando na igreja? E se falaram, em que contexto foi o ensino? O primeiro texto mais lindo é o de Tito, capítulo 2. Abra comigo, Tito, capítulo 2, de 3 a 5. O próprio Paulo dizendo que existe um contexto mais do que apropriado para mulheres ensinarem na igreja. Tito 2, de 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Parece que o problema do alcoolismo na ilha de Creta não era uma questão só de homens, um problema só para os homens, era um problema para as mulheres também. Antes, as mulheres devem ensinar o que é bom. Então veja, não é que Paulo proíba o ensino da mulher na igreja e ponto. Só que agora ele vai qualificar o ensino. Verso 4. As mulheres que ensinam na igreja, elas devem instruir as mulheres mais jovens. E desculpa, você não vai gostar de ouvir o que está agora aqui. Infelizmente, essa é a desgraça do nosso tempo. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos,
a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Ora, gente, parece óbvio, portanto, que as mulheres não só podem, como são comissionadas a ensinar outras mulheres no contexto da igreja local, ou não? É o que está dito aqui. Outro texto, 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14, onde Paulo exortou Timóteo a lembrar de quem Timóteo havia aprendido a Bíblia. 2 Timóteo 3,14, você, porém, Timóteo, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Quem ensinou Timóteo? De quem Timóteo aprendeu? 2 Timóteo 1,5, Paulo vai dizer: lembro-me, Timóteo, de sua fé sincera, como era a fé de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Nós sabemos de Atos capítulo 16, versículo 3, que o pai de Timóteo não era crente, nem mesmo judeu ele era. Quem ensinou a Bíblia? Quem ensinou o Antigo Testamento para o menininho Timóteo? A mamãe Lóide, a vovó Lóide e a mamãe Eunice ensinaram ao garoto, desde a mais tenra idade. É tanto, volte agora em 2 Timóteo 3,15, desde a infância, Timóteo, vovó Lóide, mamãe Eunice, ensinaram as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ora, parece óbvio que as mulheres não só podem, como são comissionadas a ensinarem aos filhos a palavra de Deus, ou não? Elas podem ensinar outras mulheres, elas podem ensinar aos filhos. Agora abra em Atos 18, 26. Um outro exemplo é Priscila, esposa de Áquila. E a gente lê em Atos 18, 26 assim, veja: quando ouviram Apolo falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila estavam lá na sinagoga e ouviram Apolo falar. Quando eles ouviram Apolo falar corajosamente, Priscila e Áquila, os dois, o casal, chamou de lado Apolo e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ora, parece que homens e mulheres tanto podem como devem estar envolvidos no discipulado pessoal. Isso é ensino, no contexto da igreja local, ou não? É isto que está dito aqui. Outro exemplo, 1 Coríntios 11, é que as mulheres podiam, veja, por isso que 1 Timóteo 2, versos 11 e 12, não pode significar silêncio absoluto na igreja, para a mulher. Porque você vai ver Paulo dizendo em 1 Coríntios 11, que as mulheres, a elas era permitido que orassem. Ninguém ora, a irmã fulana vai orar agora, mas é silencioso, a gente diz amém no final. Não pode ser silêncio absoluto. Elas podiam orar e elas podiam profetizar. 1 Coríntios 11, de 4 a 5. O homem desonra sua cabeça, se acobre para orar ou profetizar. Isso aqui era um sinal de autoridade. O homem, ele não tinha que ter ninguém com autoridade sobre ele, mas a mulher desonra sua cabeça, seu marido, se ela ora ou profetiza sem cobrir a cabeça. Esse orar e profetizar é na igreja.
Portanto, Paulo está dizendo, as mulheres não podem orar. Ele não está dizendo isso. As mulheres não podem profetizar. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo, de fato, existe uma forma correta de as mulheres fazerem isso. E a forma é, desde que não se desonre a autoridade masculina. Eu acho que o que Danny Burke escreveu sobre este texto é muito importante. Permitam-me ler para vocês, abre aspas. O ensino da Bíblia pode ser controverso, mas não é contraditório. Paulo não proíbe as mulheres de orar e profetizar na igreja. Pelo contrário, ele deseja que as mulheres orem e profetizem de uma forma que honre a liderança masculina. 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Entre outras coisas, isso significa que as mulheres podem profetizar. Parênteses, o que era profetizar? Era uma palavra de edificação, uma palavra de aplicação pessoal. As mulheres podem fazer isto. Mas quem é que julga as profecias? 1 Coríntios 14, de 34 a 36. Os líderes, os homens líderes da igreja, os presbíteros da igreja. Este ensino, continua Burke, reflete a preocupação prática de Paulo com as mulheres que ministram em igrejas e como elas podem fazer isso de uma forma que honre a autoridade e a liderança masculina. Essa mesma preocupação deve marcar todas as congregações, até mesmo a nossa. Fecha aspas. Portanto, não é provável que Paulo esteja dizendo em 1 Timóteo 2,12 que todo tipo de ensino é proibido às mulheres. Não pode ser isso, porque há exemplos, como vimos, de mulheres ensinando mulheres mais jovens. E vocês, meninas mais jovens, precisam das mais velhas ensinando vocês. Vocês precisam do Ministério de Mulheres, vocês precisam da MCM, mulheres mais velhas ensinando vocês. Mulheres mais jovens aprendem com as mulheres mais velhas, as mulheres ensinam crianças, as mulheres participam do discipulado pessoal. E uma palavra prática. Se você, mulher, está aconselhando um homem, é muito bom que você tenha, e se você não é casada, ou se o seu marido não é crente, no mínimo, se você é casada e seu marido não é crente, eu não aconselho você fazer isso. Mas se você não é casada e está discipulando um homem, que no mínimo você tenha mais uma ou outra mulher, ou outro homem com você. Mas você pode se envolver no discipulado pessoal, quando alguém está confuso, desinformado, como era o caso de Apolo. As mulheres podem fazer estudos devocionais, elas podem orar na igreja. Mas a responsabilidade final pelo ensino, o conteúdo da doutrina, o doutrinamento da igreja, é primariamente dos homens, dos presbíteros. Esses são apenas alguns exemplos. Agora, é possível generalizar sobre o que Paulo tem em mente em 1 Timóteo 2,12, quando diz, não permito que as mulheres ensinem aos homens. Eu penso que a coisa mais segura a se fazer é deixar que a frase seguinte deste mesmo versículo nos guie na interpretação. E a frase seguinte é esta, 1 Timóteo 2,12, olhe para o texto bíblico. Nem que tenham autoridade sobre os homens. Então, Paulo está dizendo de fato o seguinte, as mulheres não podem exercer um tipo de ensino que faça com que elas estejam exercendo autoridade de liderança sobre os homens. Ora, gente, à luz de tantos textos, em vez de deixar o verbo ensinar significar qualquer coisa que a gente quer, ou que a gente pensa que possa significar, é bem mais seguro dizer que mais certamente, sabe o que significa tudo isso? Ensinar e exercer autoridade andam juntos na cabeça de Paulo.
Pelo menos, portanto, uma conclusão certeira a gente já pode obter. O apóstolo proíbe quando o ensino faz parte do exercício de autoridade sobre os homens. Agora, que autoridade é essa? De que autoridade Paulo está falando? Isso nos leva à terceira palavra. E no final eu amarro tudo, se está confuso para você. Mas eu acho que já está bem claro. Silêncio não significa necessariamente boca fechada. Ensinar não é... Proibir de ensinar não é necessariamente que ela não pode ensinar nada na igreja. Mas o que significa autoridade? Não permito que a mulher exerça autoridade sobre os homens. A chave que destranca esta porta é uma observação muito interessante. Quando você chega no capítulo seguinte, ao 2, quando você chega ao capítulo 3 de 1 Timóteo, é muito curioso isso. Porque no final do capítulo 2, Paulo acabou de dizer que não permite que as mulheres ensinem nem que exerçam autoridade. E que a forma de elas demonstrarem que elas estão se submetendo é que elas fazem isso de forma tranquila, pacífica. E a nossa tradução colocou em silêncio. É curioso, porque Paulo terminou de dizer isso, ele começa o capítulo 3, e o capítulo 3 vai descrever o perfil dos presbíteros, dos pastores, da liderança da igreja. E sabe quais são as duas atribuições dos presbíteros, dos que exercem o episcopado? Duas coisas que se requer deles, mas que não se requer dos diáconos. Veja, não é que os diáconos não têm que ter, ou não precisem ter, mas o que é exclusivo dos presbíteros, duas coisas. No verso 2 do capítulo 3, 1 Timóteo 2:3, diz que ele tem que ser apto para ensinar. E o verso 5 diz que ele tem que saber liderar a própria casa para ele saber cuidar da igreja de Deus. Verso 5. Você sabe quando é que Paulo vai amarrar tudo isso? E esse eu quero que você leia. 1 Timóteo 5:17. O que é que compete aos presbíteros da igreja? O que é que compete aos pastores da igreja? Aos homens que Deus separa para cuidar do rebanho dele? 1 Timóteo 5:17. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem. Então, a primeira coisa que se requer dos presbíteros, dos pastores, dos homens que lideram a igreja, é que eles presidam. É por isso que, desde o início, assim que eu assumi esta igreja, eu pedi que, se fosse do agrado dos irmãos, eu pediria que na posição de presidente, já que é o pastor, conforme o estatuto, e na ausência do pastor é o primeiro vice-presidente, na ausência deste é o segundo vice-presidente, com base em 1 Timóteo 5:17, a gente não tem como fugir do fato de que a presidência de uma igreja, de certa forma, está na mão de presbíteros. Está na Bíblia isso. Presbíteros estes, homens estes, que a própria igreja escolhe. E entre os que escolhem estão mulheres. Elas escolhem seus próprios líderes. Por isso que eu acho uma loucura a igreja querer tirar a presidência da mão do pastor, ou de um presbítero. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que, primeiro, presidem, governam bem. E aí vem a segunda função, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino.
De que modo os presbíteros, os homens, exercem autoridade na igreja? Paulo acabou de dizer, presidindo, governando e pregando e ensinando. É assim que eles exercem autoridade. E Paulo está dizendo, eu não permito que mulher exerça autoridade sobre os homens. De modo muito simples, Paulo está dizendo, não é bíblico, pastoras. Não é bíblico. Presbíteras, bispas, isso não é bíblico. Meu povo, ou você diz amém para o que a Bíblia diz, ou você está brincando de acreditar na Bíblia. Porque se você cair na falácia de querer dizer, gente, isso aí é cultural, você tem que responder imediatamente, o que não é cultural? O que você vai julgar ser de fato crível para você? Ou você crê de capa a capa, ou você está brincando de acreditar na Bíblia. Paulo vai dizer isso de novo, e vai dizer isso de novo aos presbíteros de Éfeso, Atos 20, 28. Lucas contando a história, olha como ele narra. Paulo está com os presbíteros da igreja de Éfeso e exorta eles da seguinte maneira, dizendo o que significa presbíteros exercerem autoridade na igreja. Atos 20, 28. Portanto, presbíteros, cuidem de si mesmos. E outra coisa, acho que você já percebeu, né? No Novo Testamento, uma igreja nunca tem um presbítero só, nunca tem um pastor só, ela tem homens, presbíteros, é assim desde o início. Sistema de governo bíblico é congregacional. Sistema de liderança bíblica, presbíteros e diáconos. Ter presbíteros não é necessariamente ser presbiteriano, se o sistema de governo é congregacional, como é o nosso, onde a fonte de apelação final não é o presbitério, é a igreja. A igreja elege seus líderes, a igreja depõe seus líderes, a igreja aplica disciplina aos seus membros, a igreja toma as grandes decisões, não é o presbitério. Olha o que significa ter autoridade, Atos 20, 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos. Deus coloca pastores / presbíteros sobre o rebanho como bispos. O que significa ser colocado como bispo? É ser colocado como um superintendente, como um presidente espiritual, digamos. A fim de pastorearem a igreja. Olha a outra função. Presidir como bispos e ensinar como pastores a igreja que foi comprada pelo próprio sangue. Então, à luz desses textos, não parece ser coincidência que o que Paulo disse em 1 Timóteo 2,12 foi que ele não permite que uma mulher ensine e exerça autoridade sobre os homens. Ele estava dizendo, mulheres não podem ser pastoras, mulheres não podem ser presbíteras. Veja, não é que na história isso não tenha acontecido, e não é que na história isso não tenha sido de algum modo bom em alguns casos pontuais. E não é que Deus não use, mas é que não é a norma, não é a forma estabelecida por Deus. Se você tentar usar um carro na rotação do motor acima do que é permitido para ele, em algum momento esse motor vai quebrar. Ele vai te levar até algum lugar, mas em algum momento ele vai fundir. Não é que não funcione, por um tempo funciona, e pode até parecer que está funcionando bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Assim como na época da juíza Débora, o fato de ela ter sido levantada líder em Israel era um tapa na cara daqueles homens frouxos que não queriam assumir a liderança. E o que eu tenho visto é isso. Desculpem-me, perdoem-me, mas a expressão é essa. Homens frouxos,
que não crescem, que não assumem a função de liderança amorosa, servil, que Deus nos chamou, homens, para exercermos. Não permito que as mulheres ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens. O sentido natural é: não permito que mulheres assumam o ofício de pastor, presbítero ou bispo na igreja. Ela pode ensinar mulheres, ela pode até trazer uma mensagem devocional para a igreja, mas quem doutrina a igreja são os presbíteros. Quem ensina a igreja, quem corrige a doutrina, quem regula a doutrina, são os pastores. Não estou dizendo que é o caso no Brasil. Deus nos livre de que seja, mas em todas as denominações, nos Estados Unidos e na Europa, que começaram a consagrar mulheres para o ministério pastoral, a maioria delas hoje aceita pastor homossexual. Porque a hermenêutica é a mesma. Então, é muito sério o que a gente está vendo acontecer. O tipo de liderança que se espera do homem é que, como está em Lucas 22, 26, os presbíteros entre vocês, fazendo uma aplicação, ocupe a posição inferior. Os presbíteros sejam os servos da igreja. E olha qual é a função de autoridade. Paulo vai dizer isso. Eu quero te mostrar 2 textos. De que modo um homem exerce autoridade sobre a esposa? E pastores, ou presbíteros, ou bispos, como queiram chamar, como é que eles exercem autoridade sobre a igreja? 2 Coríntios 10, 8. 2 Coríntios 10, 8. Paulo diz assim: pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria, da autoridade que o Senhor nos deu, apóstolos. Mas nossa autoridade visa edificar vocês. Esse é o fim último da autoridade dada por Deus aos presbíteros. Edificação da igreja. Não é autoridade para destruí-los. Por isso Paulo diz: eu não vou me envergonhar da minha autoridade para edificar vocês. É isto, marido, que está investido sobre você como autoridade do seu lar. Autoridade para edificar sua esposa, seus filhos, seu lar. É isto, presbíteros, pastores, autoridade para edificar a igreja e não destruí-la. Paulo vai repetir isso, 2 Coríntios 13, 10. 2 Coríntios 13, 10. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que ao chegar não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Em alguns momentos, Paulo está deixando claro, é necessário exercer a autoridade severamente para corrigir. Mas mesmo a correção visa fortalecimento e não destruição. É assim que você corrige os filhos, papai e mamãe? Ou papai? A autoridade para fortalecer e não para destruir, em casa e na igreja. Que coisa mais horrorosa, um homem que tem que ser recorrentemente, ad eternamente encorajado e fortalecido pela própria mulher. É uma cena cômica. Porque de fato, e veja, e não é que nós homens não precisemos de tempo em tempo do auxílio encorajador da esposa. O que seria de mim sem a minha doce Cris? Mas na maior parte do tempo é meu o papel de edificar, de fortalecer, e não de destruir, e não de massacrar. É esse tipo de autoridade que Paulo está dizendo, presbíteros têm que ter na igreja.
Pedro concordaria com isso. Olha o que está em 1 Pedro 5,3. 1 Pedro 5,3. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados. A autoridade é para você exercer cuidado. E qual é o oposto de abusar da autoridade? O oposto é servir como bom exemplo. É guiar com a palavra e o bom exemplo. Gente, a autoridade, por que Paulo deixa o ensino, e aqui está o pulo do gato, presta atenção, por que o ensino está atrelado à autoridade de um marido ou de um presbítero? Sabe por quê? Porque toda autoridade bíblica, ela é exercida na persuasão amorosa. E persuasão é fruto de palavras, de ensino. Cabe a mim, como presbítero, presidente desta igreja, convencer vocês, não por coerção, não por manobra política, mas pelo ensino puro e verdadeiro da palavra, e com o meu exemplo, e nesse sentido, eu vou chegar em alguns momentos, vou dizer, gente, que tal essa direção? O ensino é a ferramenta principal do presbítero, porque a autoridade do presbítero não é exercida com coerção nem com manobra, mas por convencimento, com persuasão, no poder do Espírito. Portanto, o que é autoridade nestes termos, para a gente concluir? Autoridade é o chamado divino para homens espirituais. Por isso que eu estou gastando, gente, com o maior prazer, meu tempo no treinamento de 50 homens desta igreja. Porque o meu sonho é ver homens espiritualmente qualificados. Homem, deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada você deixar uma herança para sua família, se você não deixar um legado de homem espiritual. Não adianta nada. Seus filhos não precisarão viver até a velhice para destruir tudo o que você pode deixar em termos de herança, se você não deixar em termos de espiritualidade. E a história mostra o que eu estou dizendo. Autoridade é o chamado divino para homens espirituais aptos para a responsabilidade primária como presbíteros, pela liderança servil semelhante à de Cristo. Além da responsabilidade primária pelo ensino e a supervisão do ensino na igreja. A submissão é o chamado divino para o restante da igreja, tanto para homens como para mulheres. Para honrar e afirmar a autoridade dos presbíteros. E ser capacitados pelos presbíteros para os diversos ministérios disponíveis para homens e mulheres na igreja local e ao redor do mundo. Homens que capacitam homens e mulheres. Mulheres que buscam aprender teologia, mulheres que se reúnem para orar e ensinar as mais jovens principalmente, mulheres que aprendem sim hermenêutica e a arte de interpretar e de ensinar a Bíblia, para elas poderem ensinar outras mulheres com a devida sabedoria e não ficarem dependentes da psicologia pura, porque o que mais me envergonha na nossa denominação é ver que hoje psicólogos puros e simples, sem qualquer teologia, têm mais voz do que mulheres teólogas. Isso é vergonhoso. Nós estamos perdendo a Bíblia. Vai falar de algum problema emocional, tem que chamar a psiquiatra ou a psicóloga fulana de tal. Como se a Bíblia não desse respostas para os problemas emocionais. Oh, meu povo, onde nós vamos parar com isso? Sabe o que isso traduz para mim?
Eu vou te dizer, a gente não acredita mais na suficiência da Bíblia. A gente não acredita que a Bíblia pura e simples é suficiente para os problemas da alma. A gente acha que precisa de um figurão, de uma figurona, de uma medalhona, de um medalhão, de qualquer ciência. E veja, não estou desprezando as ciências. Eu leio, eu estudo, eu sou pelas ciências. Mas a rainha de todas as ciências, historicamente, foi isto que desenvolveu o Ocidente. A rainha de todas as ciências sempre foi a teologia. Pega as grandes universidades que hoje chutaram a teologia para debaixo dos túmulos. A rainha das ciências, o Ocidente foi desenvolvido com essa mentalidade e estão destruindo o Ocidente porque estão dizendo a Bíblia não é suficiente. O projeto de Deus, bom, perfeito e agradável, a masculinidade e a feminilidade, elas engrenam melhor no ministério quando os homens assumem a responsabilidade primária pela liderança e o ensino na igreja. E no lar. E no lar. Mas é muito mais fácil você chegar em casa e ficar no seu zap, mandando bobagem para os outros. É muito mais fácil, né, homem? É muito mais fácil você ficar acompanhando os resultados do Vila Nova, do Goiás, do Atlético, do que querer estudar a Bíblia. Homens, não é o caso da CIB, não estou pregando para a CIB, aqui não tem homens assim, mas homens frouxos, que não têm o menor interesse em discutir as questões profundas da palavra de Deus. Não é de admirar que as mulheres a cada dia mais vão tomando o lugar de autoridade e liderança que é devido aos homens. E deixa eu te dizer uma coisa, a conta vai chegar. E vai ser caro. E vai ser caro. Ou você, homem, aprende o que é ser masculino e homem à luz da Bíblia. Um servo amoroso que usa de sua autoridade e liderança para edificar, para construir, para instruir. Ou a conta vai chegar cara. A masculinidade e a feminilidade são mais bem preservadas e nutridas, mais plenas e frutíferas nesta forma de governo da igreja. Homens aptos são os presbíteros, os que ensinam, os que modelam. E aí, neste contexto, mulheres podem ser diaconisas, é o padrão bíblico. Mulheres podem ser diaconisas. E eu digo isso com muita tranquilidade na CIB, porque durante anos o corpo diaconal desta igreja, sem ele perceber, funcionou como um bom presbitério. Nenhuma decisão era trazida para as assembleias da igreja sem antes passar pelo conselho e pelos diáconos. Então eu sei que na essência desta igreja isso não é um problema. E eu sei que essa igreja, desde a origem, entendeu que essa função primária é dos homens. Tanto que no seu corpo diaconal, as diaconisas são as esposas dos diáconos. Então isso não é um problema aqui. Pode se tornar um problema aqui se não for ensinado, porque a cada nova geração é mais fácil nós sermos informados pelas ideologias do que pela teologia. Agora, se nós chegarmos ao ponto de, como congregação, optar por um corpo de homens, presbíteros, segundo a Bíblia, não há problema nenhum de termos um corpo diaconal, com homens e mulheres, servindo, segundo a Bíblia. Isso é bíblico, e isso é bom. Agora, o que a gente vê nas igrejas batistas é só chacota. Procure uma igreja batista séria na sua cidade e veja se ela tem um corpo diaconal. Eles vão dizer, não, a gente não precisa disso aqui não. E as mulheres tomando os lugares de autoridade e liderança.
Na maioria das vezes, porque não tem homem apto. E a conta vai chegar. Eu quero estar no céu quando chegar a fatura. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo eu vou ser mais prático. Por que Paulo diz que tem que ser assim? Que tipo de ministério as mulheres podem exercer na igreja e os homens também? Vamos orar? E que Deus te abençoe e nos abençoe. Pai querido, como nós precisamos da luz da Tua palavra. Como nós precisamos do Teu Espírito iluminando esta palavra. Como nós precisamos entendê-la corretamente. Vivê-la no poder do Teu Espírito. E proclamá-la no poder do Teu Espírito. Quantas questões de masculinidade, feminilidade, coisas tão confusas hoje na cabeça desde os mais pequenos. Como essas coisas seriam resolvidas se desde pequeninos os meninos, as meninas já vissem homens masculinos na posição de autoridade e liderança, e mulheres femininas, submissas, espelhando a honra e a submissão que a igreja deve ao Cristo. Ó Deus, a gente sabe, não é por acaso que este mundo está em confusão e que se tem trabalhado tanto para destruir a autoridade do homem. Há uma luta, há uma batalha espiritual acontecendo. E nós não queremos, ó Deus, pelo menos não na nossa igreja, não queremos perdê-la. Não podemos perdê-la. Sob pena de perdermos gerações. Dá-nos o equilíbrio, dá-nos homens cheios de autoridade, com liderança servil, amorosa, que edifica, que constrói, que abençoa, que comunica segurança. Dá-nos mulheres da palavra, aptas para ensinarem outras mulheres, discipularem seus filhos, ajudarem no discipulado pessoal. Ó Deus, dá-nos uma igreja assim, meu Deus, que sonho uma igreja que funciona assim, equilibrada biblicamente. Pai querido, que nós não percamos o Evangelho, que jamais venhamos a dar mais valor em teorias humanas, deixando a Tua palavra em segundo e terceiro plano, ou usando Sua palavra como pretexto para a sabedoria dos homens. Queremos ser uma igreja que acredita e que vive a suficiência da Bíblia para todos os assuntos de fé e ordem e do coração do ser humano. Pega, meu Deus, os 5 pães e 2 peixinhos que eu apresentei aqui hoje à noite e multiplique isto para salvação e para glória de Deus Pai em Cristo e na igreja, agora e para sempre. Eu peço que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.